tem que desaparecer do catolicismo, ou seja, negação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo deve ser ensinado como apenas um homem, um sábio, um profeta, mas nunca como Deus encarnado. Isso tem que ser removido da doutrina católica, ainda que gradativamente, ao ponto de chegar um momento em que as pessoas naturalmente vão perder essa noção de que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. E dessa forma, então, elimina-se o conceito de Santíssima Trindade. E eliminando o conceito de Santíssima Trindade de encarnação, chegaremos ao ponto de eliminação da própria missa. Muito bem? Então, aqui, nesse ponto, começa a história do Concílio Vaticano II. Elias Ben Amozeg é do século XIX, mas nós sabemos que, a partir desse projeto maçônico, judaico-maçônico, do noéismo, vai começar a se desenvolver um plano de assalto à Igreja Católica a partir de dentro, não mais de fora, mas a partir de dentro. Elias Ben Amozeg tinha um colaborador chamado Aimé Paliere, que era católico, que quis se converter ao judaísmo, e ele disse assim: não é necessário que você se converta ao judaísmo, você será mais útil à nossa causa como católico. Então é necessário fazer a mudança da doutrina católica por dentro, não tentando fazer isso por fora, mas por dentro. E é esse movimento, então, que São Pio X vai denunciar na sua famosa encíclica Pachindi, onde ele diz exatamente isso: os inimigos agora não estão mais fora da igreja, eles estão sobretudo dentro, por isso são mais perigosos. Então nós sabemos que os modernistas, depois da morte de São Pio X, que tentou, dentro do que foi possível, combater esse movimento, mas eles vão retornar de forma mais feroz e de forma mais dissimulada, porém mais resoluto, a conseguir essa vitória dentro da igreja. E para isso, então, eles vão desenvolver uma nova teologia, a Nouvelle Teologia. Essa nova teologia vai triunfar a partir da morte de Pio XII, e da eleição de Ângelo Roncalli como novo Papa, que vai assumir com o nome de João XXIII. Então, João XXIII vai convocar o concílio, e a partir desse concílio, essa nova doutrina, essa doutrina do noéismo, ela vai entrar na igreja a partir, sobretudo, de um documento chamado Nostra Aetate. E a Nostra Aetate, então, é que vai dar corpo, à igreja conciliar, essa igreja nascida do concílio, não é propriamente uma igreja, mas é uma associação de homens que ocuparam os cargos eclesiásticos mais importantes, e são eles que vão dar força, que vão, através do seu poder, fazer com que essa doutrina, essa nova doutrina de salvação, que diz que a salvação da humanidade não se realiza com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas vai se realizar com o povo judeu. E eles dizem isso muito claramente, que o povo judeu nunca perdeu a sua missão salvífica e que a antiga aliança nunca foi revogada por Deus, continua em vigor, e que, portanto, são os judeus os nossos irmãos maiores. Então, através deles é que nós obteremos a salvação. Bom, então, antes de falar desse documento Nostra Aetate, da história desse documento, como é que isso foi tomando forma, antes, durante e depois do concílio, a dizer o seguinte, que a ideia
de se fazer uma espécie de parlamento das religiões, unificando todas as religiões do mundo, a partir do seu mínimo denominador comum. Evidentemente que isso exclui o catolicismo romano, né? Data já do século XIX e já teve uma primeira tentativa com a criadora da Sociedade Teosófica, Madame Blavatsky. E a ideia não deu muito resultado. E depois, né, dessa tentativa frustrada de criar esse parlamento das religiões, eles vão fazer primeiramente uma ideia de unificação política, geopolítica, né, que vai resultar na Organização das Nações Unidas, né, oficialmente a partir de 1948, a Segunda Guerra Mundial. Só depois disso, então, é que eles vão partir para esse projeto maior, que é a unificação de todas as religiões do mundo, que assim é chamado de noéismo, ou também pode ser chamado, de acordo com Elias Ben Amozeg, né, como o catolicismo de Israel. Então nós vamos ver como que o Concílio Vaticano II ele trabalhou nesse sentido e mudando a teologia católica, principalmente, né, na relação com os judeus, e adotando a teologia judaica de salvação, a soteriologia judaica, como povo de missão salvífica para a humanidade. Isso vai dar forma à chamada Igreja Conciliar. E a Igreja Conciliar, evidentemente, ela tem um período de transição até a formação final desse catolicismo de Israel, esse noéismo, ou dessa fraternidade universal. Bom, então a Segunda Guerra Mundial é um ponto-chave e importante para a gente entender esse processo. Porque foi a partir da Segunda Guerra Mundial que uma nova narrativa histórica ela vai tomar corpo e vai colocar então os judeus como protagonistas da história durante esses 2000 anos. E por outro lado vai colocar a Igreja Católica como a antagonista da história, a perseguidora. Isso vai ser feito principalmente por um historiador judeu francês chamado Jules Isaac. O Jules Isaac vai ser uma figura-chave para a formatação desse documento Nostra Aetate e do próprio Concílio Vaticano II. Então, citando aqui, né, o Michel Origano, seu estudo do mito da substituição à religião noaquita, a religião de Noé. Então ele vai citando aqui a famosa Conferência de Salisberg, na Suíça. A partir da Segunda Guerra Mundial, as organizações judaicas começaram a desafiar o mundo cristão quanto à necessidade de revisar o ensino da Igreja sobre o judaísmo. Então, a necessidade de rever a história dos últimos 2000 anos. E, como eu já disse, isso vai resultar numa inversão de papéis, né? A Igreja colocada como a antagonista, a vilã, né, por assim dizer, e os judeus como as vítimas perseguidas ao longo da história. Daí então porque o termo antissemita vai passar a ser aplicado a todos aqueles que são contrários a esse projeto messiânico de dominação mundial dos judeus através desse catolicismo de Israel, inimigo do catolicismo romano, de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1946, sob os auspícios das organizações judaicas americanas e britânicas, aqui vale citar como uma das mais influentes a B'nai B'rith, né, que é uma maçonaria exclusivamente judaica fundada no século XIX, os Filhos da Aliança. Uma conferência realizada em Oxford reuniu católicos e protestantes para discutir os problemas surgidos após a guerra. Foi um simples contato.
Uma segunda conferência internacional organizada em Silsberg, na Suíça, tratou do problema do antissemitismo em particular. Em grande parte, foi uma reunião de especialistas. Entre os 60 participantes estava o padre Journet. Por sua vez, Jacques Maritain não pôde participar da conferência, mas enviou uma calorosa mensagem de incentivo. Porém, o personagem-chave do encontro foi Julius Isaac. A conferência foi encerrada com um documento intitulado Os 10 Pontos Silsberg, do qual devemos mencionar apenas os seguintes. Número 5. Evite rebaixar o judaísmo bíblico ou pós-bíblico para exaltar o cristianismo. Número 6. Evite usar a palavra judeu no sentido exclusivo de inimigos de Jesus, ou a frase inimigos de Jesus para designar todo o povo judeu. Número 7. Evite apresentar a paixão de uma forma que seja odiosa na sentença de morte de Jesus e que essa sentença de morte recaia sobre todos os judeus ou apenas sobre os judeus. Número 9. Evite endossar a opinião ímpia de que o povo judeu é réprobo, maldito, a quem está reservado um destino de sofrimento. Então, o objetivo dessa conferência de Silsberg era fazer uma pressão midiática, política e econômica sobre a Igreja Católica para que ela mudasse a sua doutrina com relação à questão dos judeus. Aparentemente, isso pareceria não ter uma consequência maior, mas como nós veremos, essa simples mudança de eixo faz com que toda a doutrina da igreja seja modificada. Então, Julius Isaac, nós vimos que vai ter uma participação muito influente, principalmente sobre Ângelo Roncalli, que era núncio apostólico nessa ocasião em Paris. E Julius Isaac vai ter vários encontros privados com ele para tratar desse tema. Né? E a partir daí, a Benay Brit vai entrar em contato com o cardeal Agostini Beia, né? E Agostini Beia é muito favorável a essa revisão da doutrina católica com relação aos judeus, né? Sobretudo por aquilo que se passou na Segunda Guerra Mundial, né? Durante a Alemanha nazista. Em 1948, Julius Isaac fundou a Amizade Judaico-Cristã, cujo objetivo é claramente afirmado, a retificação do ensino cristão. Então, a partir daqui, a Igreja Católica passa a sofrer uma espécie de pressão ou de acusação formal de ser ela a responsável pela perseguição dos nazistas durante o regime de Adolf Hitler na Alemanha aos judeus. E essa perseguição só se efetivou devido aos 2000 anos de ensinamento católico contra os judeus. Então a Igreja Católica teria sido a grande disseminadora do antissemitismo. Mas nós já vimos aqui, né, que esse antissemitismo, na realidade, se torna aqui uma espécie de arma, né, contra a doutrina católica. Esse que é o ponto. A questão histórica da perseguição que os judeus sofreram durante o regime de Adolf Hitler é um outro ponto, né, que ainda precisa ser devidamente esclarecido. Então aqui começa a atividade intensa das organizações judaicas, né, desse sentido. Os 10 pontos de Silsberg e os 21 pontos de Jesus e Israel, né, livro escrito pelo Julius Isaac, foram distribuídos por toda parte. Nessa época, Julius Isaac foi convencido a entrevistar o chefe da Igreja Católica. Então ele vai tentar o primeiro contato, né, com o Papa reinante, que era Pio XII. Pio XII vai recebê-lo, mas de forma muito breve, no dia 16 de outubro de 1949, em Castel Gandolfo. Isaac então ficou bastante desapontado com essa primeira tentativa desse encontro com o Papa Pio XII, que não foi nada receptivo a essa ideia. Porém, bastaria então esperar a morte do Papa, né? Coisa que não demorou muito para acontecer. Em 1958, Pio XII faleceu e foi eleito para seu lugar Ângelo Roncalli.
que assumiu o papado com o nome de João 23. Em outubro de 1959, Cleta Meyer e Daniel Meyer, fundadores do Centro para o Estudo de Problemas Atuais, intimamente ligado à Liga Antidifamação, uma associação que foi criada em 1913 pela B'nai B'rith, se encontram com Julius Isaac no Hotel Terminus em Paris e lhes falam sobre um possível contato com João 23. E Julius Isaac aprova. João 23 havia lançado a ideia de convocar um concílio alguns meses antes. Uma comissão preparatória foi criada, da qual muitos teólogos e homens eminentes participaram, mas um contra-concílio estava se preparando pelas costas e teve que suplantar a verdadeira hora da chegada. Ralph Whitgame prova abundantemente no livro, né? Para quem já teve a oportunidade de ler, ou quem não leu, eu recomendo a leitura desse livro, O Reno se lança no Tíbia. Então, esse livro mostra, né, os bastidores desse golpe de Estado que aconteceu logo após a convocação do concílio e toda a preparação que havia sido feita ainda, né, pela comissão preparadora que fez os primeiros esquemas, que mais tarde acabaram, né, sendo rejeitados e colocaram então toda essa agenda, né, pró-judaísmo para seguir adiante durante o concílio. Mas tudo isso muito bem dissimulado, muito bem disfarçado com aquela linguagem, né, prolixa, aquela linguagem ambígua que caracteriza os textos do Concílio Vaticano II da Nova Teologia. É verdade que as más línguas diziam que o cardeal Beia era um judeu de coração. Não se sabe se ele era um judeu racial, mas que ele amava o judaísmo e ele logo se prontificou a ajudar na causa. Isaac obteve um apoio maior do que ele poderia esperar, pois sem muita dificuldade ele conseguiu uma audiência com João 23 no dia 13 de junho de 1960. Nesta ocasião, Isaac deu ao Papa um memorando intitulado Necessidade de uma Reforma do Ensino Cristão sobre Israel. Nesse livro do Julius Isaac, ele fazia uma acusação formal, não só à Igreja Católica, mas a nosso Senhor Jesus Cristo, como tendo sido responsável durante 12.000 anos de perseguição aos judeus. Ele faz uma acusação formal a todos os santos, todos os papas e todos os concílios da Igreja. Durante esse encontro, né, entre Julius Isaac e João 23, o próprio Julius Isaac anota isso. João 23 respondeu que ele não tinha o direito de ter mais do que esperança, mas que ele não era um monarca absoluto. Aliás, que ele tinha o direito de ter mais do que esperança. Corrigindo aqui. Na realidade, João 23 não garantiu nada para ele, mas disse que ele poderia ficar muito mais esperançoso, porque João 23 iria tentar fazer alguma coisa, embora não fosse um monarca absoluto. Após a partida de Isaac, João 23 fez um esforço para fazer entender claramente aos funcionários da Cúria Vaticana que se esperava uma firme condenação do antissemitismo católico durante o concílio que acabaram de convocar. E essa condenação do antissemitismo católico seria, na realidade, a condenação do próprio catolicismo romano, de toda a história da Igreja. Desde então, um grande número de intercâmbios ocorreram entre os escritórios do concílio e o Comitê Judaico-Americano, a Liga Antidifamação e a B'nai B'rith. Essas associações judaicas souberam fazer com que suas vozes fossem ouvidas fortemente em Roma. Na verdade, se Julius Isaac trabalhou por peça, ele não foi o único a fazê-lo. O rabino Abraham J. Heschel, do Seminário Teológico Judaico de Nova York, que 30 anos antes ouvira falar do cardeal Beia pela primeira vez em Berlim, tentou encontrar o cardeal em Roma. Nessa ocasião, os dois homens discutiram 2 arquivos preparados pelo Comitê Judaico Americano, um sobre a imagem dos judeus no ensino católico e o outro de 23 páginas sobre elementos antijudaicos na liturgia católica. Então, portanto, tinha que mudar também a liturgia católica. Heschel afirmou que esperava que o concílio expurgasse o ensino católico de qualquer sugestão de que os judeus eram uma raça amaldiçoada. Assim, acrescentou Heschel, o concílio não deve de forma alguma exortar os judeus a se converterem ao cristianismo. Então, a partir daqui, né, a Igreja
né, a hierarquia da igreja vai começar a abandonar por completo o ensino de 2000 anos de caridade fraterna com relação aos judeus, para que eles se convertessem à verdadeira fé. Bom, em Roma, portanto, trabalhou-se na redação de um texto sobre o judaísmo, no qual intervieram o padre Baum e o bispo John Osterreicher, membros da equipe de Beia. A declaração, contendo uma clara refutação da acusação de deicídio, seria apresentada na primeira sessão do concílio, que seria aberta em 11 de outubro de 1962. Bom, então nós vamos vendo como a pressão vai se intensificando durante o concílio. Durante, né, as sessões do concílio, foi lançado também a peça teatral O Vigário, né, de Rolf Rustus, que caluniava Pio XII, acusando de colaboração com os nazistas na perseguição aos judeus. Essa peça de teatro resultou numa enorme pressão sobre os bispos que estavam nas sessões do concílio, a tal ponto que um grupo de padres, né, se apressou em escrever o famoso livro, né, O Complô contra a Igreja, assinado sob o pseudônimo de Maurice Pinet. E também outro que foi muito ativo nesse processo, que viu o desastre se aproximando, né, e procurou alertar os bispos no concílio, foi o conde Leão de Ponsan, né, que escreveu vários livros procurando demonstrar que o concílio tratava-se de um ardil do judaísmo internacional para que a Igreja Católica cedesse em pontos que ela não poderia ceder, o que significaria então, né, a renúncia de todo o ensinamento da Igreja ao longo de 2000 anos. Então aqui temos também um outro texto muito a propósito, né, de John Venari, falando sobre essa questão dessas relações, né, que vão acontecer a partir do Concílio Vaticano II. Mas para maiores informações podem ler a Declaração Nostra Aetate. Inicialmente era para tratar exclusivamente dessa questão judaica, mas para que a coisa não ficasse muito clara, eles incluíram as outras religiões, né? E a partir daí que vai nascer dentro do concílio, né, a ideia final de liberdade religiosa. É o caminho aberto, a porta aberta para o noeísmo, para o catolicismo de Israel. Então,